pré-treino, ele tem que ser feito, ele começa o seu pré-treino de qualquer ser humano, tá? 6 horas antes, independente do tipo de treino que você faz, se você pedala, nada, corre, treina musculação, crossfit, o pré-treino começa 6 horas antes. Por que 6 horas antes? Muita gente não sabe, mas é esse tempo que leva para o estoque de glicogênio ser preenchido. O que significa isso? Que quando comemos carboidrato, o corpo digere esse carboidrato, vai ali para o intestino, depois vai para a corrente sanguínea como glicose, fica ali circulando no sangue açúcar, glicose, de qualquer alimento. Independente de ser pão, mandioca, arroz integral, tudo vira glicose no final. O que difere um carboidrato do outro é o tempo de digestão. E é aí que nós vamos chegar nesse ponto onde muita gente erra. Então presta atenção que eu vou listar aqui quais alimentos são piores. O que difere a digestão do carboidrato? É a velocidade ou o tipo de fibra. É a quantia de fibra que ele tem. Mas todos vão virar glicose. Depois desse processo que ele está ali no sangue como açúcar, né, glicose, o corpo precisa sugar essa glicose, as células que utilizam glicose como fonte de energia, e armazenar também em forma de glicogênio. Que o tecido que mais faz isso é o músculo e os tecidos secundários ali, o fígado, que é uma segunda reserva de glicogênio hepático. Então o músculo armazena glicogênio dentro dele, que é a nossa reserva energética. Todo esse processo de digestão demora de 4 a 6 horas. Isso quer dizer o quê? Que se você come mal o dia todo, acorda, quer fazer uma dieta low carb, corta o pão do café da manhã, corta arroz e feijão, corta mandioca, batata, porque acha ainda que o carboidrato engorda, o que é um grande erro. Eu expliquei isso até no primeiro vídeo. Se você não viu, assiste lá. Não adianta se preocupar com o que comer de pré-treino 30 minutos antes, porque o seu estoque de energia, de glicogênio, vai estar vazio. E o que você colocar ali de pré-treino não vai resolver a situação ou corrigir, preencher o estoque, porque não dá tempo. Então vai ser pouco relevante colocar uma banana de pré-treino, mel, algo que prometa dar energia. Por isso tem que estar tudo alinhado, o carboidrato bem distribuído. Se tudo estiver em ordem, aí você pode complementar sim 30 minutos antes, 1 hora antes, colocando um pré-treino, para que você extraia o máximo ali de energia também antes do treino. Quais alimentos podem ser úteis? Presta atenção que eu vou dar algumas dicas valiosas agora. Não utilize fibras. Não utilize, por exemplo, a aveia ou pão integral 40 minutos antes, porque quanto mais fibra, mais lenta a digestão, maior a saciedade. Então a digestão vai ficar lenta. Não utilize pasta de amendoim, que são alimentos ricos em gorduras. Então não resolve, nem mesmo o amendoim. Você utilizar esses alimentos, na verdade, pode atrapalhar o rendimento no treino. Como? Você vai treinar com o estômago cheio, sem fome, mas não deu tempo desse alimento fazer digestão e ir para o seu músculo em forma de glicogênio. E quando nós estamos treinando, o nosso corpo envia sangue, maior fluxo sanguíneo para o músculo que está sendo treinado. Então, se você foi na musculação, está treinando bíceps, o fluxo sanguíneo está maior no seu braço, por isso que o músculo incha. Só que quando você está com o estômago cheio, o fluxo sanguíneo aumenta na região do estômago também. E aí o que pode acontecer se você come pasta de amendoim e aveia 30 minutos antes de treinar? O seu corpo vai ficar competindo o fluxo sanguíneo. Ele vai ficar confuso, precisa enviar sangue para o músculo, mas precisa de mais sangue na região abdominal ali, circulação, para fazer digestão. E aí isso pode prejudicar muito o teu rendimento no treino. Em que sentido? Causando uma sensação de mal-estar, indigestão, e também deixando de enviar fluxo, nutrientes para aquele músculo que vai ser treinado. Porque o corpo está dividindo o fluxo sanguíneo. Aquele inchaço no músculo benéfico para a hipertrofia não acontece de forma bem eficaz. Então esse é um dos motivos. Você vai treinar sem energia no músculo, mas vai treinar sem fome, mas não resolve. Então, quais alimentos que são melhores? Você pode aproveitar esse horário 30 a 60 minutos antes para colocar um alimento rico em açúcar, baixo em fibra e baixo em gordura. Por exemplo,
uma geleia, um doce de leite, leite condensado, são alimentos ricos em açúcar, isso mesmo que você ouviu. O açúcar não é o problema, muito menos em processo de emagrecimento. Tenho pacientes em processo de emagrecimento usando doce de leite e geleia antes do treino, com banana, com pão, com torradinha, torrada branca, sem ser integral, porque o integral tem fibra e vai lentificar a digestão antes do treino. Ressalto aqui que se você está ainda com uma gordura corporal muito elevada, você está com obesidade, não é recomendado utilizar alimentos com muito açúcar no pré-treino, porque você não está com uma insulina boa para aproveitar esses alimentos. Tem que estar com uma resistência à insulina boa, a insulina funcionando de forma adequada. Eu tenho pacientes em processo de emagrecimento, mas já fora do risco, ali fora da obesidade, só querendo melhorar o percentual de gordura, baixar um pouco mais, e aí estão usando doce de leite e não atrapalha, porque tem que estar dentro das calorias que a pessoa precisa. Se estiver em déficit calórico, é um momento oportuno para colocar um docinho, um momento prazeroso para a pessoa comer o doce que gosta e já usar como fonte de energia, como pré-treino. Então, esses são alguns alimentos que você pode utilizar. Até mesmo goiabada, que é pobre em fibra e pobre em gordura. E se você comparar, muita gente não sabe. Um doce desse que eu citei, doce de leite, goiabada, leite condensado, tem metade das calorias da pasta de amendoim. O que promove ganho de gordura são calorias acima do gasto energético. Então é isso que vai te fazer ganhar gordura, não o alimento em si. Então procure um nutricionista antes de colocar esses alimentos em sua rotina de treino. E para finalizar sobre o pré-treino, ele é necessário? Não é. Colocar doce no pré-treino é fundamental? Não. Mas ele pode ser útil. Se você gosta de doce, quer colocar um horário ali que não vai atrapalhar e pode até melhorar o teu rendimento, por que não colocar de pré-treino, ok? Mas deixando claro que não é essencial. Se você também fizer um lanche da tarde ali, comer um pão com ovo 5 horas e vai treinar 7, nem precisa às vezes de um pré-treino, ok? Mas pode ser muito útil. E unir o útil ao agradável. Agora vamos falar do pós-treino. Que comer de pós-treino? Muita gente não sabe, então vamos falar desse assunto. E muita gente também acredita que tem que usar whey protein de pós-treino imediato, porque recupera mais rápido o músculo. Tem que chacoalhar o whey ali e tomar rapidamente, senão o músculo não recupera. Isso é mito. Qualquer proteína no pós-treino tem o mesmo efeito. Então, se você sai da academia e está perto do seu jantar ou do almoço, você pode muito bem fazer de pós-treino o seu prato de comida. Por que não é interessante tomar whey e logo 1 hora comer um prato de frango, arroz, feijão? Você está colocando 2 cargas altas de proteína próximas uma das outras, quase na mesma refeição, com intervalo de 40 minutos, 20 minutos, como muita gente faz, ou até 1 hora. O seu corpo não vai aproveitar tudo. Ele absorve toda a proteína, mas parte dela é excretada na urina. Então, o excesso pode ser um excesso, a não ser que você divida a quantidade de proteína que precisa nas 2 refeições. Mas não há necessidade. E você pode ficar até 1 hora sem comer depois do treino, 1h30, tranquilamente. A síntese proteica não vai ser prejudicada por causa disso, ok? Os estudos mostram isso. Estou dizendo que o whey protein é inútil? Não. Ele pode ser muito útil porque é uma fonte de proteína fácil de ingerir e saborosa, porque é em pó. Então você pode utilizar o whey quando? Deixa de usar no pós-treino, se você tem a oportunidade de comer no pós-treino, e usa. Deixa ele guardado para usar de lanche da tarde, para complementar um lanche da manhã ou sua ceia antes de dormir, se você faz ceia. Então não precisa usar de pós-treino. Eu mesmo raramente uso de pós-treino. Eu uso whey no meu lanche da tarde, às vezes, e antes de dormir, que é um horário que eu não consigo comer frango, carne, ovo, peixe antes de dormir. Não quero, prefiro o whey, que é doce, com iogurte, com leite, com fruta. Então o pós-treino ele pode conter carboidrato e proteína. Pode ter arroz, feijão, frango, arroz, feijão, ovo, pão com ovo. O carboidrato é essencial para hipertrofia, para ganho de massa muscular no pós-treino? Não, só a proteína. Porém, como eu falei de recarga de estoque de glicogênio lá no começo do vídeo aqui, que o seu estoque de energia demora 6 horas para ser reposto. Então o pós-treino de hoje já começa sendo o pré-treino de amanhã. Você pode começar assim a colocar carboidrato no pós-treino, pensando já em recarga de estoque de energia. É interessante já colocar carboidrato e proteína junto no pós-treino. E aí você pode escolher qual carboidrato prefere. Não necessariamente precisa ser de baixo índice glicêmico ou alto em fibras. Qualquer carboidrato. O que cabe melhor na sua rotina,
no que o seu nutricionista orientou. Procure sempre a orientação de um nutricionista. Não procure orientação de coach, treinadores. Não são aptos e não são nutricionistas. Nem mesmo nutrólogos podem, por lei, prescrever dieta. Somente o nutricionista é apto para isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns dos meus métodos de acompanhamento online que você pode ter acesso e pode ser muito útil para você ter acesso a quantidades, o quanto seu corpo precisa de cada nutriente, que é fundamental, a individualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, peço que compartilhe com os amigos que não sabem o que comer no pré e pós-treino e se inscreva no canal, ative também as notificações.